E a gente nunca pode colocar o nosso trabalho acima da nossa vida. O que eu quero dizer com isso é, tipo assim, é que hoje eu vi uma pessoa muito desesperada, porque ela estava vivendo num ambiente de trabalho que era muito desgastante para ela, eu acredito, né? Porque ela estava aos prantos, mas a gente sabia mais ou menos a situação dela, que ela estava daquele jeito por causa do trabalho, porque ela tinha saído do trabalho e ela teve que voltar para buscar um documento naquele ambiente. Para vocês verem, né? Só o fato de você estar em um ambiente que te traumatizou te faz ficar muito mal. E era essa situação que tinha acontecido com ela. Ela teve que ir lá buscar um documento e ela trouxe esse documento depois de sair de lá, mas saiu desesperada, totalmente chorando de soluçar mesmo, porque ela teve que voltar, mesmo que por alguns minutos, a um lugar que ela passou um trauma enorme, que ela sofreu muito, que ela teve muita sofrimento naquele lugar, muita humilhação, imagino, muito ofensas psicológicas e tal. E isso me fez pensar assim que o nosso trabalho não é maior do que a nossa vida, porque muitas vezes nós nos colocamos em uma situação de trabalhar em um local porque não tem outra alternativa e tá tudo bem. Mas eu acredito que mesmo você não gostando de trabalhar em um local, você pode sim criar algumas alternativas, algum meio para você sobreviver àquilo sem se desesperar tanto, sem sair destruído, igual aquele caso daquela mulher. Porque às vezes nós não temos escolha, isso é correto, nós vivemos num país muito desigual, com muita desigualdade e tal, que às vezes não é difícil você ter, às vezes é difícil você ter uma oportunidade de trocar, sair de um emprego hoje e entrar em outro amanhã, não é? E isso é muito complicado mesmo, porque às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes a pessoa precisa se sustentar, às vezes ela está ajudando, os pais, às vezes ela tem um filho para criar sozinha e tal, são questões e questões que envolvem isso, né? Então eu parei para pensar, será que o trabalho tem que estar acima de tudo? Porque muitas vezes a gente se desespera quando nós nos obrigamos a viver em uma situação estressante porque nós não temos outro meio para para garantir a nossa subsistência. E eu pensei o seguinte: eu acredito que a gente pode trabalhar em um local mesmo que a gente não goste, por um período de tempo determinado, a gente pode se planejar para sair dali. Nós devemos buscar sair do lugar que não nos machuca e não nos adaptar. Que papo é esse de se adaptar ao local que te faz mal, que te gera ansiedade, que te destrói por dentro? Eu não acredito nessa de se adaptar, porque se um ambiente é tóxico, você não se adapta ao tóxico, você sai o quanto antes. Então eu acredito que tem uma forma da gente estudar, de nós estudarmos, de nós pensarmos em outras alternativas. Quando nós entramos em trabalho e nós percebemos que aquilo ali vai ficar ruim, ou aquilo já está ruim, a gente criar meios e acreditar que nós vamos conseguir sair dali. Porque tudo, tudo, tudo parte de quando nós acreditamos. E de forma alguma eu queria dizer que essa mulher, ela tava ali porque ela foi fraca, porque ela não teve ânimo e tal, porque ela não se esforçou para sair. Não. Às vezes nós temos situações que nós estamos tão presos, que o sofrimento é tão grande que a gente não consegue nem se mover, que a gente não consegue nem falar, que a gente vai se diminuindo, a gente vai ficando tão pequeno perante situações que a gente não consegue reagir. A questão não é essa. A questão é se você está vivendo em uma situação e isso está te incomodando, e não é para você se adaptar a essa situação. Você não tem que se adaptar ao que te machuca, não. Você tem que se adaptar ao desconforto, porque é diferente. Às vezes a gente tem um desafio, um desconforto, alguma coisinha ali que a gente sabe que aquilo dá para ser resolvido, entendeu? É diferente. Mas se você está em um ambiente tóxico de trabalho, se você tem uma vida tóxica no seu ambiente de trabalho, você tem que sair dali o quanto antes. Você não tem que se adaptar, você não tem que ouvir essa ideia de que é assim mesmo, de que a vida adulta é assim mesmo. Não é assim, não.
Não é mesmo, de jeito nenhum. Isso é para quem é frustrado, para quem já desistiu e para quem nem se importa mais. Porque se eles se importassem mesmo, eles nunca diriam isso. Entendeu? Então eu acredito que quando nós colocamos no nosso coração um desejo puro, um desejo sincero e direcionado, que não é para machucar ninguém, não é para a gente ficar melhor do que os outros, mas é para a gente simplesmente sair daquele aperto, sair daquela situação horrível. Eu acredito que Deus, ele abre o caminho. A gente só coloca o pé que ele abre as portas, entendeu? A gente só dá o primeiro passo. Eu acredito que pedir a Deus e principalmente se movimentar, estudar, ficar procurar outras alternativas de meio de subsistência, até empreender, mas buscar alguma coisa para sair e não se conformar com aquilo. Nunca. Independente do que te digam, independente do que falam que as coisas são assim mesmo, de que a vida é assim, a vida adulta é assim, o ambiente de trabalho é assim, não é. Isso é pra gente frustrada. E se você tá com isso no seu coração, talvez e certamente esse deve ser um chamado para você procurar fazer o que te arde o coração e não o que te esmaga o seu coração todos os dias. Porque você não é obrigado. O primeiro passo para a mudança é você se conformar com a sua situação atual. Eu acredito que se você acreditar que você pode sair disso e não apenas ficar parado, mas movimentar-se, estudar, buscar alternativas, eu tenho certeza que você vai conseguir sair dessa situação, desse ambiente de trabalho. E com certeza você não vai ficar igual a essa situação que eu contei no começo, porque é uma situação de extrema tristeza, porque você vê que as pessoas, 99,8%, as pessoas adoecem no ambiente de trabalho não é por causa da função delas, mas é por causa da relação com as outras pessoas. As outras pessoas que machucam ela, as outras pessoas que às vezes promovem pressão, que destroem o psicológico. Então, se você não quer viver uma vida igual dessa mulher que eu falei no vídeo, você pode e você tem que ser inconformado e tem que acreditar que você consegue sair disso, independente do quão preso você se sinta agora. Porque o primeiro passo para mudar é você acreditar e você se desinconformar com tudo que te machuca. Você nunca aceitar as coisas que te machucam. Porque a vida é isso. A nossa vida é maior do que o nosso trabalho e sempre vai ser. E eu espero que esse vídeo ajude a quem esteja passando por algum problema similar e que seja uma luz para você acreditar, para você buscar. Porque mesmo que não apareça nenhuma solução, mesmo que não apareça nada, nenhuma alternativa, se você colocar o pé, Deus coloca o chão. Pode ter certeza.